Uma coisa interessante sobre a faixa de Gaza, que era o local habitado pelos filisteus, né, que se originaram lá no sul da Europa. E lá foi onde Sansão destruiu o templo, né, em sua morte. Naquele templo lá que está citado como Sansão, um juiz de Israel, né, um dos juízes de Israel, e ali havia um templo a Dagon. Então, nesse templo dedicado a Dagon, haviam ali por volta de umas 3.000 pessoas, que estavam ali entre homens e mulheres, olhando ali para Sansão, e se divertindo às custas dele. Então Sansão destruiu aquele templo de adoração a Dagon, tá? Isso é onde é a faixa de Gaza atualmente. A faixa de Gaza atualmente com 365 km², tem 41 km de comprimento por 10 km de largura, né? Uma área equivalente a um quarto da cidade de São Paulo. Ela tem cerca de 5.749 habitantes por quilômetro quadrado. É uma das regiões mais densamente povoadas do globo terrestre. Tá? Por sua vez, a Cisjordânia, que significa do lado de cá do Rio Jordão, é o maior dos territórios palestinos, com população de 3 milhões de palestinos, e a região foi ocupada pela Jordânia até 1967, quando Israel tomou após a Guerra dos Seis Dias. Tá? Só para vocês terem uma ideia, é limitado pelo Mar Mediterrâneo, a faixa de Gaza é limitada pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira com Israel e o Egito. No ultimato que Israel deu, agora nessa guerra, foi para o deslocamento, olha que interessante, de 1,1 milhão de pessoas do norte. Eles tinham que sair do norte para o sul do território, com todas aquelas dificuldades, tá? E naquela situação que Sansão mata ali na antiguidade, tinha umas 3.000 pessoas naquele templo onde é a faixa de Gaza hoje, tá? O nome da principal cidade é a cidade de Gaza, né? Essa faixa de Gaza ela surgiu, essas fronteiras surgiram, né, com o Egito e Israel no final do combate da Guerra de 1948, né? E o acordo armistício entre Israel e o Egito em 24 de fevereiro de 1949. E lá era governado pela Liga Árabe, que era completamente palestina em 1948. Já em 1959, a faixa de Gaza passou a ser administrada pelo governo militar egípcio até 1967, quando Israel ameaçou ocupar a faixa de Gaza durante a Guerra dos Seis Dias. E eles se retiraram de lá só em 2005. Então o Hamas passou a controlar, né, em 2007 esse local após a desocupação militar, quase que não sai, e a retirada dos assentamentos dos colonos judeus desses territórios palestinos. Israel começou a bombardear a faixa de Gaza e ele fez esse bombardeio em 2008, 2012, 2014, 2021, 2023. Foi uma retaliação dos ataques de mísseis do Hamas. Apesar desses mísseis todos terem sido, a maior parte ser interceptado pela a defesa antiaérea de Israel, né? Mas só que resultou em milhares de mortos palestinos, né? Sobretudo a população civil, e hoje nós estamos tendo a mesma situação, né? Alguns reajustes que eu queria dizer é que eu errei no outro vídeo, que eu vou consertar aqui. Os libaneses, na verdade, eles têm um passaporte turco, mas eles não são turcos, tá, gente? Eu errei nessa observação. Devido ao passaporte otomano, né? E isso é um nome ruim para eles, ser chamado de turco,
enquanto o seu país estava sendo destruído. O passaporte otomano, do Império Otomano ou Império Turco, tinha no passaporte deles tinha esse carimbo. Então, muitos brasileiros confundiram eles, chamando eles de turco. Tá? Vamos falar um pouco do Islã. Quais são os lugares sagrados do Islã? A grande mesquita em Meca, a mesquita do profeta em Medina, a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. A sua língua, as suas ramificações são o xiismo, né? O sionismo, o sufismo e o carijismo. Tá? Seus profetas, Adão como o primeiro homem, Abraão, Moisés, Jesus e tem alguns outros. Tá? Só para a gente localizar essas questões. O problema é que o chamado Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que tem em Israel, onde está ali a rocha, né, que é o monte, a ponta do Monte Moriá, supostamente onde Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, a pedido de Deus, é um local sagrado tanto para a religião islâmica quanto para a religião judaica. Para os islâmicos, acredita-se que foi dali que Maomé foi levado aos céus. Né? Então eles têm isso dali como importante. E abaixo daquele lugar também era o local que tinha ali a Arca da Aliança. Na Antiga Jerusalém haviam os dois templos judaicos que foram destruídos ali, um depois do outro, naquele mesmo terreno ali, sobrando apenas o Muro das Lamentações. Né? Então, o Domo da Rocha está exatamente nesse terreno onde havia o Templo de Israel. Só para a gente se localizar aqui. Falando de outras questões. A Cisjordânia, ela não tem o Hamas lá. Só que Israel já matou 7 mil palestinos lá, 34 crianças. E nas pesquisas aí do Google fica difícil de achar essas informações. Parece que a mídia oculta esse tipo de situação, a mídia ocidental. Outra questão que é um pouco ocultada é a situação da China em relação à fabricação dos chips, né, das máquinas de EUVL, que são feitas pelos holandeses, que é um equipamento de litografia que utiliza lasers ultravioletas, né? Lasers ultravioleta para a fabricação de microchips, que são na escala de 10 GHz de clock, né? Para quem é da área da informática aí. Então essa empresa ASML holandesa, ela está sofrendo embargos porque ela vende esses maquinários para a China, tá? Eu não sei se é por conta de alguma cópia do sistema, né, ser copiado de Taiwan, não sei do que se trata bem ali. Esse equipamento utiliza o gás xenônio, que é super carregado, e ele emite uma luz ultravioleta, né, usa microespelhos muito precisos para focalizar a luz, e ali ele faz as litografias no padrão múltiplo de 7 milímetros de microchip, né, com clock de 10 GHz. 10 GHz. É a ultravioleta extrema, com a sigla EUVL. Tá? Para fabricar os soquetes Kirin 9005. E você percebe ali que está havendo um embargo que vai fazer com que a China ela comece a ficar independente nessa questão. Ou seja, construa as suas próprias máquinas, não dependendo mais da Holanda para fabricá-las e vender para eles. Tá? Então esse embargo econômico, esse embargo eletrônico feito pelos Estados Unidos, e só Deus sabe as motivações, né? É a guerra dos chips. Os Estados Unidos ali tem um acordo com Taiwan não manda chips para a China, então a China é uma concorrente ali dessa fabricação. E os Estados Unidos sempre se metendo nas tretas. Né? Voltando à questão, a população
muçulmana é de 1,6 ou 1,9 bilhões de pessoas no mundo. Os judeus são apenas 14 milhões e 200 mil no mundo todo. É o menor número de adeptos do mundo em uma religião monoteísta, que acredita só em um Deus. Esses dados são de 2018. E a maioria dos judeus eles estão em Israel e nos Estados Unidos e em algumas pequenas comunidades judaicas por todo o mundo. Então você percebe por que os Estados Unidos está tão ali, né, juntinho, questões políticas. Eu não sei por que Israel não entra para a OTAN. Que aí seriam 31 países, né, que estaria guerreando aí com todos os inimigos, Irã e tal. Eu não sei por que não entra, não sei qual é o motivo, de repente pelas regras ali da OTAN. Então, o local mais sagrado para os muçulmanos não sei se o nome, não sei se está o nome certo, é Kaaba, que é a grande mesquita de Meca, lá na Arábia Saudita, né? A religião maior seria os cristãos estão em primeiro, os muçulmanos, do islamismo em segundo, né? Então, isso equivale a esse 1,6 bilhões ou 1,9, não sei se já está em 1,9, equivale a cerca de 23,4% da população mundial sendo muçulmana. 23,4%, é muita coisa. Essa religião ela foi fundada no século VII por Maomé, né, baseado nos ensinos do Corão. É uma religião abraâmica, monoteísta, acredita em um só Deus, centralizada no Alcorão e nos ensinamentos de Maomé. Tá? Então você tem os árabes ali que são da descendência de Ismael, primeiro filho de Abraão com H, empregado, e os judeus da descendência de Isaac, segundo filho da promessa, apesar de que tem promessa para os dois filhos, né? Deus tem promessa para os dois. E me parece que existem algumas declarações de Israel acerca do povo palestino, né? Que eles não consideram como nada, tá? Não consideram como nada. Então, vamos ver se eu não esqueci nada, né? Na época do bigodinho lá, do Hitler, o navio transatlântico St. Louis estava cheio com 1.100 judeus refugiados e foi negado o acesso de todos esses no porto das Américas do Sul, Central e do Norte. E olha que 700 pessoas ali tinham visto de imigração para os Estados Unidos, mas o presidente Roosevelt, sei lá como é que se fala o nome disso, enviou eles de volta para morrer nos fornos de Hitler. A Suíça também devolveu os judeus a Hitler e ainda guardou para os nazistas milhões de joias e ouro roubado dos judeus. Essa é a história lá dos judeus. Milhões de judeus foram mortos e centenas de homens que sobreviveram, os que estavam esqueléticos e sobreviveram aos campos de extermínio, eles foram mortos misteriosamente em toda a Europa. Sabe? Nem a história eles quiseram deixar para os caras contarem. Em 638, o Islã conquista Jerusalém. Em pouco tempo depois, eles constroem o Domo da Rocha, né? Onde os muçulmanos acreditam que o Domo da Rocha é onde Maomé subiu aos céus, é onde fica ali o Monte Moriá, que Abraão ia sacrificar Isaac. Tá? E desde do ano 2000, os muçulmanos eles não permitem outras religiões lá, desde o ano 2000. Os invasores islâmicos se apoderaram... Esse aqui eu vou deixar para depois, esse estudo que eu ia falar agora. O Domo da Rocha, ou Cúpula Dourada, é o lugar mais sagrado do mundo para os judeus. Né? Apesar de ser proibida a entrada deles, é o lugar mais sagrado do mundo. Né? Um outro comentário que não tem nada a ver, mas que é bom acrescentar, é que dizem que as pirâmides de José, é o nome dessas pirâmides, elas foram criadas para conter como forma de celeiros ou armazéns para guardar os cereais durante os 7 anos de fome no Egito. Mas
os historiadores parece que não querem confirmar essas coisas de Deus, né? Isso aí carece de mais estudos, tá? O Líbano, a Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita, todos atacaram Israel ao mesmo tempo. As Nações Unidas deram... Todas atacaram Israel ao mesmo tempo e perderam, tá? As Nações Unidas tinham dado 65% do deserto a Israel, ou seja, eles estavam no meio do nada e venceram todas essas nações, né? Eles lutaram contra os 3 exércitos mais poderosos do Oriente Médio e venceram em 6 dias, né? E lutaram, esses exércitos lutaram com armas modernas da União Soviética. Agora, o que me espanta hoje em dia eu não posso dizer que esses ataques da Palestina são corretos, porque não são. Os judeus deviam ter mais consideração com a população, até porque essa população não se trata dos seus inimigos antepassados, tá? Talvez o medo do crescimento islâmico esteja apavorando os judeus, tá? Israel ele colocou em um só dia 3 satélites no espaço, né? E eles têm uma força aérea muito forte, mas não conseguem controlar a faixa de Gaza, controlar a fronteira, que é um quarto da cidade de São Paulo. Essas injustiças de guerra, elas são comuns, como eu sempre digo que o primeiro a morrer na guerra é a verdade. Lá no Reino Unido, vários países estavam recebendo centenas de libras para que as pessoas, a população, hospedasse os ucranianos em suas casas. Mas quando os refugiados da África chegaram, atravessando a Europa, com barcos, né, estavam muitas vezes sendo deixados no mar para se afogar. Olha o contraste. Ucranianos, um povo assim com uma condiçãozinha melhor, né? O governo ajudava, mas quando se tratou do continente africano, não fizeram a parte humana, né? A parte humanitária. Então, essas aqui são apenas algumas informações para que vocês possam se localizar acerca do que está acontecendo ali. Uma população de 2,2 milhões de habitantes, né? Os quilômetros quadrados mais habitados, e panfletaram lá via Força Aérea, mandando o povo da faixa de Gaza se deslocar do norte para o sul, com tudo que eles sofrem a vida toda com essas questões de falta d'água, de alimento, e na guerra piorou a situação, tá? Inclusive tem um vídeo de um médico que chega no hospital, o seu próprio filhinho morto, tá? Então, se isso não te sensibiliza, se você acha que aqueles palestinos são o Hamas, você é doido. Os palestinos não são o Hamas, tá? Até porque o governo ali não era o Hamas, era a Liga Palestina antes. Depois que Israel desocupou ali, tirou todos os seus cidadãos da faixa de Gaza, né, durante a Guerra dos 6 Dias, eles fizeram ataques, né, em vários anos ali, em retaliação aos mísseis do Hamas, matando centenas de palestinos e população civil. Isso já aconteceu no passado. Na cidade lá de Sansão, onde Sansão destruiu o templo, né, ao deus Dagon, cultuavam ao deus Dagon, né? 3.000 pessoas foram mortas na destruição de Sansão, e agora nós temos várias destruições acontecendo naquele mesmo local, e sempre a população civil sendo dizimada, tá? Então não foi sempre o Hamas ali, tá? Em 2011, em 2001 eles mataram o líder, o fundador do Hamas, 2001. Então, o que será que vai acontecer com a faixa de Gaza? Vai haver novamente uma Liga Árabe
completamente composta de palestinos, como aconteceu em 1948. Depois a faixa de Gaza ela já foi administrada por um governo militar egípcio até 1967. Israel ocupou, né? Anexou a faixa de Gaza, ocupou, e durante a Guerra de 6 Dias, se retirou em 2005, aí o Hamas passou a controlar, né? E lá em 2007, Israel saiu em 2005, 2 anos depois o Hamas entrou e ocupou. Após a desocupação militar, agora eu consegui falar, né? E a retirada dos assentamentos de colonos judeus daquele território palestino, Israel bombardeou a faixa de Gaza em 2008, 2012, 2014, 2021, 2023. Já falei isso. Em retaliações a mísseis do Hamas, resultou em milhares de mortos palestinos, sobretudo entre a população civil, enquanto os mísseis do Hamas, em sua maioria, foi interceptado pela defesa antiaérea israelense. Tá? Então, só para vocês terem ideia, o que será feito da faixa de Gaza? Quem vai dominar isso? Não vai haver mais faixas de Gaza? Os palestinos vão ser deslocados para a Cisjordânia? Possivelmente, creio eu que sim. Na Cisjordânia não tem o Hamas. Então vamos esperar o final dessa guerra.